Vamos reagir ao vídeo do Renato Albani. Segundo ele diz, ele é o monstrão dos investimentos imobiliários. Vamos verificar se o cara é bom mesmo ou se é só conversa mole. Estratégia. Faz o seguinte: Aula de fica imóveis. procurando imóvel na planta. Aí achou o imóvel, vai lançar. No pré-lançamento, você vai lá e você paga lá, sei lá, um imóvel de 30, 300 pau, 350 pau. Você vai lá, paga 10 conto. É assim que funciona. Para garantir 10 mil, para garantir o imóvel. E nos próximos 3 anos, que é até quando o imóvel vai ficar pronto, você tem que pagar só 30% do imóvel. Então você tem 3 anos para pagar 100 mil. Então você vai pagando ali parcelinha mensal de R$ 1.250, tal, e vai fazendo, vai pegando. Daqui a 3 anos, quando ele ficar pronto, aí você tem uma porrada de opção, que você tem que quitar esse apartamento. Ou você vende, que ele já não vale mais 300, 350, ele vale uns 400, 500, dependendo do lugar, 500 e tal. Ou você pega um financiamento, paga ele, bota alguém, aluga para alguém, e essa pessoa que alugou vai ficar pagando o financiamento para você. Ou você vende, então, enfim, é assim que eu faço. E aí? E aí, meu povo? Será que o Renato Albani é o bichão mesmo? Vamos ver então, vamos para os números. Vamos lá então, vamos transformar o mega investimento do Renato Albani em números, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você calcular. E o bom da matemática é que os números não mentem. Segundo ele, ele vai comprar esse imóvel por 350 mil, vai dar um sinal de 10 mil reais, vai pagar 30% do imóvel, que daria 100 mil reais, mas por meio de 36 parcelas de 1.250 reais. Obviamente que esse cálculo está totalmente errado, porque 36 parcelas de 1.250 reais daria 45 mil reais, não os 100 mil que ele diz. E além disso, você não tem essa obrigatoriedade de pagar 30% do imóvel até a quitação do saldo devedor na entrega das chaves. Isso aí é ampla liberdade contratual. Se você quiser pagar 10%, 15%, 20%, 50% entre você e a construtora. Mas a informação dele, que segundo ele, é 36 parcelas de 1.250, que vai dar 45 mil reais. No momento da entrega das chaves, teremos o saldo devedor, que é 295 mil, que ele vai ter que quitar ou com capital próprio, com dinheiro, ou via investimento imobiliário. Segundo ele, quando ele faz isso, ele costuma vender o apartamento. Nessa cinemática, ele venderia por 400 a 500 pau. Peguei aqui melhor cenário possível, que quando o imóvel estiver pronto, com prazo de obra de 36 meses, ele vai vender por 500 mil reais. Essa é a formatação dos investimentos imobiliários do Renato Albani. Bom, se você pega um contrato de imóvel na planta, você vai verificar que sua parcela é reajustada todo mês. Você não paga os valores nominais. E geralmente, a depender de cada localidade, ou você vai ter o saldo devedor e as prestações corrigidas pelo índice chamado INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, ou em algumas regiões, como aqui em Santa Catarina, vai ser corrigido pelo CUB, que é o Índice Setorial Regional. Então, aqui, CUB Santa Catarina. Eu simulei essa compra dele como se ele tivesse feito essa aquisição no mês de outubro de 2020. Ali no litoral, Renato Albani resolveu investir em um empreendimento em Balneário Camboriú ou na região de Itapema e Porto Belo, cujo investimento do imóvel na planta, à época, 350 mil reais. Vamos lá. Peguei os 350 mil reais dele e dividi pelo CUB de outubro de 2025, que tinha um valor de 1.867,46. Com base nesse valor, dividido pelo valor nominal das parcelas, nós temos quanto que essa parcela representa por índice setorial CUB nominalmente no contrato. Então, o imóvel é 187,42 cubes, o sinal 5,35, as 36 parcelas de 1.250 representa 24,10 e o saldo devedor de 295 representa 157,97 cubes. Beleza. Essas parcelas intermediárias, as 36 de 1.250, vão ser corrigidas todos os meses pelo índice setorial CUB. Então, se em outubro de 1.200, se em outubro de 2020 o valor era 1.250, em novembro vai aumentar um pouquinho, em dezembro aumenta mais, em janeiro aumenta mais. Então, ao longo dos 36 meses, ele não irá pagar 45 mil, ele vai pagar esse aumento progressivo do reajuste. Então, provavelmente, ele vai pagar algo próximo aí dos 50 mil reais. Mas eu nem vou considerar esse reajuste das prestações intermediárias, porque eu teria que calcular isso mês a mês e não é a finalidade do vídeo. Agora, o que eu quero saber é
Quanto que esse saldo devedor de 295 vai custar após o término da obra no prazo de 36 meses? É muito fácil. Eu pego o CUB em outubro de 2023 e multiplico pela quantidade de CUB que essa parcela representa nominalmente no contrato. Então, os 295 mil, quando eles chamarem o Renato Albani para quitar o saldo devedor, vai ser esses 157 vezes o CUB Santa Catarina de outubro de 2023. Então, o saldo devedor do imóvel, apenas a parcela de 295 mil reais, sem considerar o aumento das intermediárias, pulou para 406 mil reais. Quanto que custou esse imóvel na planta na data da entrega das chaves para ele? É o saldo devedor atualizado, mais 45 mil das intermediárias, que eu não estou atualizando esse valor, mais o sinal de 10 mil. O imóvel, então, saiu por R$ 461.424,72 na data da entrega das chaves. Essa é a dívida dele. Porém, vocês precisam saber que, se ele não tiver os 406 mil reais em dinheiro, em conta, para pagar à vista o saldo devedor, ele é rico, provavelmente ele tem, mas você provavelmente vai precisar pagar por meio de financiamento bancário. Então, entre a data da entrega das chaves e a efetiva assinatura do contrato de financiamento e o pagamento da prestação do financiamento, isso, em regra, leva de 30 a 60, a depender de problemas documentais, 90 dias. Se você pegar o seu contrato, você vai verificar que, após a expedição do habite com a entrega das chaves, em cima do saldo devedor atualizado, está correndo juros de 1% ao mês pela tabela Price, que é juros capitalizados. Então, para cada mês que você não quita esse saldo devedor com o financiamento, você vai estar pagando juros de 1% em cima dos 406 mil reais. Então, é juros de 1% mais IGPM ou IPCA. Então, não é só 1%, é 1% mais reajuste do saldo devedor, que agora só muda o índice do IGPM para o IPCA. Então, se você levou 60 dias para quitar esse saldo devedor, com juros de 1% mais IGPM, vamos fazer um cálculo de padeiro que, além dos 406, você vai ter que pagar mais 10 mil de encargos moratórios até a quitação do saldo devedor. Então, eu vou colocar mais 10 mil, que foi o que demorou, para sair o pagamento do financiamento. Quanto que custou esse imóvel total para o Renato Albani, ou para alguém que financiou, é os juros de 1% após a expedição do habite e entrega das chaves, mais a parcela do saldo devedor atualizada, mais os 45 mil, que eu não estou atualizando, mas provavelmente daria algo próximo de 50 mil, mais o sinal de 10 mil. Então, o imóvel custou de ônus de pagamentos direto para a construtora R$ 471.424,72, correto? Beleza. Aí você vai me dizer, mas o Renato Albani ele vai vender por 500. Um investimento maravilhoso, porque ele vai fazer quase 30 mil reais nessa venda. Eu te pergunto, será? Por quê? Quem que vai vender esse imóvel para ele? O Renato Albani ele é corretor de imóveis? Ele vai anunciar na internet? Ele vai atender os interessados? Não, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai colocar esse imóvel na mão de um corretor ou na mão de uma imobiliária que vai anunciar esse imóvel por 500 mil reais. Mas vamos partir de um cenário maravilhoso, porque geralmente o preço de anúncio, na maioria das vezes, não é o preço que é fechado. O pessoal sempre pede desconto. Mas vamos dizer que a imobiliária vendeu por 500. Quanto que o imobiliário, um corretor de imóveis hoje, compra ou cobra para vender uma unidade dessa? Em média de 4 a 6% de comissão de corretagem. Na maioria das vezes é 6%. Mas eu vou na média, vou dizer que é 5%. Desses 500, quanto que o Renato Albani vai ter que pagar para o corretor vender esse imóvel? É os 500 vezes 5%. Então, só de comissão de corretagem para vender pelos 500 ele paga 25 mil. E o lucro dele já era 30, se não tivesse o corretor. Então, dos 30 que sobraria,
25% ele já vai ter que deixar para o corretor e para a imobiliária. Então, o que sobra disso é R$ 5.000. Só que tem um outro porém. Qual que é o porém? Em cima da venda, você tem que pagar o imposto pelo ganho de capital, que é calculado pela uma alíquota calculada entre a diferença do que você comprou o imóvel pelo que você vendeu. Então, dos 5.000 que sobrou, ele ainda vai ter que pagar imposto em cima disso. Aí eu te pergunto, considerando todos esses números que eu apresentei para vocês, o Renato Albani é ou não é um mega investidor imobiliário? Eu não vou responder. Deixa aí nos comentários e um forte abraço.